Neste bloco, nós vamos discutir as questões legais ligadas à mão de obra terceirizada. Quais os cuidados que o empresário que estiver nos assistindo nesse momento deve tomar na contratação de serviços terceirizados? Bom, primeiro ele tem que conhecer, né, a quem ele está contratando, nos seguintes aspectos. Primeiro, qual é o tratamento que ele dá, né, em relação à legislação trabalhista junto aos seus profissionais, né? Ele atende todas as obrigações, ele vem recolhendo corretamente os encargos sociais. Então, isso ele precisa buscar, entender e pedir para que o seu parceiro, né, comprove esses recolhimentos. Não só quando da contratação, né? Recomenda-se que no contrato de prestação de serviço tenha cláusula onde o teu parceiro seja obrigado a te comprovar mensalmente o recolhimento de todas as obrigações relativas àqueles profissionais que atuam na sua empresa. Seria por causa da responsabilidade solidária? Exatamente. Então ele tem que se preocupar. Segundo, ele precisa também se preocupar com os aspectos financeiros, com a vida financeira, a situação financeira e econômica do seu parceiro. Então é bom que ele esteja sempre buscando, né, um relacionamento para entender se a empresa está crescendo, se a empresa está trazendo os novos negócios, se a empresa está passando dificuldades financeiras, porque isso com certeza terá um impacto na qualidade do atendimento. Terceiro, ele precisa se resguardar, né, para que essa atividade, quando prestada internamente, não gere nenhum vínculo empregatício. Então, assim, a remuneração dos profissionais não pode ter uma remuneração direta com quem nos contrata, no caso com a Trevisan. Ele precisa se ver, ele não pode ter uma subordinação direta. Então, o meu cliente não pode fazer a gestão dos meus profissionais que lá estão. Ele não pode orientar, não pode cobrar. Ele tem que ter um intimidade jamais. Jamais. Ele tem que ter um relacionamento com quem eu coloco, né, como sendo o ponto focal entre nós e o cliente. Então, tem uma pessoa que é um gestor do projeto, é com ele que tem que se relacionar. Então, esses aspectos, né, de trabalhista, aspectos voltados também para a área fiscal, tributária, a situação econômica, financeira. Então, são cuidados que quem nos contrata tem que ter, né, e tem que estar acompanhando. O grande problema no Brasil, que eu entendo como, às vezes, até massa de manobra, é os famosos sindicatos. Como é que está sendo o comportamento deles vendo essa questão da terceirização, tomando esse corpo que está tomando no país? O sindicato, infelizmente, até hoje, né, tem um comportamento e uma forma de se relacionar, né, com as empresas e buscar assim, a melhoria, né, dessa classe que ele representa, na minha forma de ver, um pouco errada. Isso é coisa do passado, claro, né? Ainda eles lutam assim, não, a empresa tem que pagar os melhores salários, tem que ter os mesmos benefícios. Eu acho que não é por aí, né? Existe, é um mercado, o outsourcing é um mercado, tem empresas constituídas, empresas grandes que atuam nesse mercado. Então, o que o sindicato tem que trabalhar é junto a essas empresas, né? E até buscar para que essas empresas possam cada vez mais ter negócio, né? Crescer, porque crescendo são mais profissionais, são mais funcionários e mais associados, né? Claro. Então, eles deveriam de estar trabalhando em mão junta com essas empresas e não buscando criar empecilhos para que esse negócio não vá para frente. Eu quero buscar lá também, novamente, eu vou me recorrer a uma questão prática, até para as pessoas, empresários que estiveram nos assistindo nesse momento, saiba. E o determinado funcionário da minha empresa terceirizada ocorra um acidente dentro da minha empresa. Essa é a responsabilidade. Dentro daqueles aspectos que eu lhe passei, né, sobre os cuidados que você tem que ter ao contratar uma empresa para terceirizar parte da sua atividade, passa também para você exigir desse cliente que ele tenha uma apólice de seguro contra esse tipo de risco. Então, assim, o meu profissional está atuando na casa do cliente. Ele pode cometer um erro, pode danificar um equipamento, pode até sofrer um acidente por uma imperícia. A empresa que nos contratou, ela tem que ficar isenta, ela não pode ser responsabilizada. E uma das formas dela não se responsabilizar é, primeiro, exigir que essa empresa que está sendo contratada tenha uma apólice de seguro que cubra todos esses prejuízos
esses danos materiais que o empregado possa Entendi. ter. Segundo, ela tem que ter, né, um cuidado muito grande com relação à política de segurança. Os meus empregados, quando atuam no cliente, eles são obrigados a atender àquela política de segurança. Entendi. Então, todo comprometimento que o funcionário do meu cliente tem em relação a essa política, o meu profissional que está lá dentro também tem que ter. Ele tem que atender a política, ele tem que seguir aquela política. Justamente para poder isentar o meu cliente de qualquer problema que o meu profissional possa gerar internamente. Mas no Brasil, nós sabemos que a nossa legislação, em determinadas circunstâncias, ela é um pouco falha também. E eu colocaria a necessidade de, quando se contrata essa empresa terceirizada, ter dentro do seu contrato alguma questão que respeite a essa da responsabilidade do funcionário em qualquer circunstância, Sim. Porque a culpa pode ser indireta. E aí Sim. eu sofri uma consequência em razão de um terceiro dentro da minha empresa. Sim, com certeza. Com certeza. A sua área jurídica, né, deve formatar um contrato onde há cláusula justamente resguardando a empresa, o meu cliente, desses possíveis problemas. O perfil desses funcionários hoje das empresas terceirizadas, como é que está sendo cuidado? Na Trevisan, nós temos um cuidado muito grande, né, em fazer treinamentos constantes com esses profissionais. Em dois aspectos. Primeiro, nós temos que treiná-los, né, capacitá-los tecnicamente. Então, todas as mudanças de legislação, todos os novos processos, nós treinamos nossos profissionais. Esse é um aspecto técnico. Existe um outro aspecto que é comportamental. Então, eu treino o meu profissional de como é que ele tem que agir, se comportar perante um cliente, no cliente, como é que ele trata o relacionamento entre duas pessoas jurídicas, mas na realidade são entre pessoas físicas esse relacionamento, né? Como é que ele trata esse relacionamento? Quais são as suas responsabilidades, seus direitos? Então, esse lado comportamental, esse lado do relacionamento com o cliente, nós tratamos, treinamos e capacitamos o nosso profissional. Seria aquela situação que você não pode oferecer uma mercadoria ruim que você está vendendo para o teu cliente? Não só isso, eu vou dar um exemplo claro, né? Eu sou contratado para desenvolver alguns processos. Eu assumo alguns processos, algumas atividades. Estou na casa do cliente. O cliente, né, por um descuido, por não se preocupar com os próprios conceitos de outsourcing, ele procura o meu profissional e pede um determinado trabalho que não está dentro do escopo. Certo. O meu profissional tem que saber como tratar isso. Entendi. Como é que ele se dirige? Como é que ele fala um não para o cliente? Como é que ele observa que aquilo que está sendo pedido não foi negociado? Que naquele momento ele está representando a empresa. Exato. Se ele não estiver preparado, ele vai fazer. Porque ele vai falar, não, esse aqui é meu chefe. E ele vai fazer. E aí você começa a criar problemas em relação àquilo que nós alinhamos inicialmente, essas expectativas que eu sempre venho colocando para você, que foi alinhada lá no início da negociação. Todo negócio, para durar, tem que nascer. Exatamente. Dentro da perfeita legalidade. Exatamente. Logo mais, como o mercado de outsourcing deve comportar-se no futuro. Fique com a gente, voltamos já. Fique sabendo sem censura. Um oferecimento. Sonoticias.com. As principais notícias de Mato Grosso. Existem diversas maneiras de estruturar o preço de um contrato de outsourcing. Por meio de preço unitário, preço fixo, preço variável, contrato por administração, preço baseado em performance e compartilhamento de riscos ou recompensas.